Oi, Rô. Vamos pedir para o pessoal subir aí a bio do Rogério, enquanto a gente vai... Deixa eu ver se eles estão com aí, para quem quiser se conectar também. As redes do Rogério, profissional aí com bastante tempo de experiência nas áreas de tecnologia. Hoje, estrategista técnico para o canal de parceiros da Microsoft, de quem é o iTech, e toda a galera aqui do Congresso também fazem parte, né? E esse tema que o Rogério teve com a gente no primeiro evento de privacidade e segurança, para a gente falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e exatamente LGPD. É um projeto? Não é um projeto? Então, as pessoas perguntam muito. Ontem mesmo, num curso que eu estou fazendo sobre Lei Geral de Proteção de Dados, com a Lamara Ferreira, que desenvolveu o método LGPD Model Canvas, as pessoas estavam me perguntando, Carol, o Microsoft 365, as soluções da Microsoft, elas ajudam, até que ponto, né, a gente consegue trazer um cliente para dentro das soluções para participar dessa adequação toda. Então, queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, em nome do Congresso de TI. Já te agradeço por estar aqui com a gente de novo. Está com você. Beleza. Obrigado, Carol. Vamos lá. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha tela aqui já com vocês. Isso, acredito que vocês já estão vendo aí. Vamos lá, pessoal. A ideia aqui é a gente bater um papo, tá? Eu gostaria muito de dizer para vocês que a plataforma Microsoft é a melhor ferramenta do mundo para resolver qualquer problema de LGPD, qualquer problema de compliance ou segurança da informação. Mas como eu acho que vocês já vêm acompanhando, principalmente na palestra anterior, tem todo um trabalho de processo, todo um trabalho de ajuste, educação de pessoas, e não existe uma ferramenta, não existe um produto que você implementa na tua empresa e ele sai do outro lado com LGPD, ok, tá? É complexo dizer isso, e eu também digo também que não existe um projeto de LGPD. LGPD é uma prática, né? Então, vamos pensar em LGPD, principalmente aqui quem já está um pouquinho careca ou com cabelo branco como eu, né? A gente tratava segurança do trabalho lá no chão de fábrica, dos anos 80 e 90, né? Que era uma fábrica naquela época, e o que são hoje, em termos de segurança e proteção do operário, do funcionário, as próprias leis de trânsito, né? Que a gente viu que mudou praticamente tudo, né? A gente passeava no Fuscão lá naquele porta-mala que era um buracão cheio de criança, né? A gente descia para a praia, voltava, e hoje a gente lembra dessas coisas, praticamente parece que foi em outra vida, né? Não parece que a gente viveu tudo isso. Justamente a LGPD é um novo comportamento, é uma nova prática dentro da TI ou dentro daquilo que a gente já faz no nosso dia a dia. Infelizmente, né, nós vemos ainda que o mindset do profissional de TI ele é muito orientado ao que vocês estão vendo nesse slide. O que a Microsoft, por exemplo, pensava como missão lá nos anos 70, né, que era estender o poder da computação, levar um computador para cada casa, um computador para cada escritório. A gente perdeu esse controle. Se a gente trabalhar hoje ainda pensando em número de usuários, números de dispositivos ou controle de dispositivo, a gente está fora desse contexto de transformação digital, a gente está fora do contexto onde eu tenho que atender normas e regulamentações, né? E são coisas tão simples quanto, né? Eu duvido que alguém vai ter coragem, ou melhor, né, vai ter coragem de mentir dizendo que não participa de nenhum grupo de WhatsApp do trabalho. Eu duvido que alguém vai dizer isso. E eu também duvido que se alguém tivesse que escolher entre ficar sem e-mail por um dia ou sem usar o WhatsApp por um dia, a pessoa prefere ficar sem o e-mail corporativo e sem o e-mail pessoal por um dia. Por quê? É uma ferramenta rápida, a gente aprendeu a trabalhar com o WhatsApp de uma forma muito dinâmica e usando a tecnologia de uma forma muito mais intuitiva. Então, se a gente tivesse essa visão, esse mindset orientado a dispositivo, computador, sistema operacional ainda, provavelmente a Microsoft não seria uma líder de mercado como é hoje, né? E por isso nós temos a visão do Satya, né, o nosso atual presidente, onde ele prega muito esse cenário de entenda a Microsoft como uma plataforma, não um produto.
né? Vamos fazer uma analogia aqui com brinquedos de montar. Você não comprou um caminhãozinho de bombeiro, você comprou um conjunto para montar um caminhãozinho de bombeiro, né? Pensando bem, um negócio simples, assim como criança. Às vezes a gente compra um Lego, né, e a criança nem sempre ela monta aquilo que o produto está proposto. Ela foi ali brincando com a imaginação dela e saiu para o outro lado. E a Microsoft se posiciona muito dessa forma hoje, né? A gente pensa na nossa nuvem, a gente pensa nos nossos produtos on-premise de forma mais flexível possível como plataforma para atender a necessidade do negócio, para ser interoperável com aquilo que você tem Microsoft, com aquilo que você tem dos concorrentes, ou com aquilo que você tem que é open source, que existia ainda um estigma, né, de que a Microsoft era contra Linux, ou era inimiga do Linux, né? São coisas que a gente tem que trabalhar nesse mindset nosso como profissional de tecnologia, ou como advisor de tecnologia, e mudar tudo isso. Não é fácil, né, a gente, do dia para a noite, começar a pensar diferente, começar a trabalhar com uma cabeça de transformação digital, e algumas coisas nos tiram da zona de conforto, né? A primeira delas é o tema principal aqui, que é LGPD, e o segundo, acho que mais nos impactou ultimamente, foi a pandemia, né? Muitos cenários onde, puxa, o funcionário não poderia trabalhar em casa, ou era praticamente impossível pensar numa aplicação móvel para algum cenário. De repente, a gente viu todas as pessoas tendo que trabalhar em um lugar que não é o escritório, a TI, o pessoal de infraestrutura se reconstruindo, né, ou se reinventando para atender essa demanda de negócio e colocar todo mundo trabalhando da tua casa. Então, qual a recomendação Microsoft para nós internamente como funcionários? Bem como vocês estão vendo nesse slide, olha, tudo que eu vou fazer, tá? Desde uma troca de no-break básica, até uma previsão de cabeamento, uma pintura de uma sala, ajuste de escritório, uma proposta ou uma renegociação de contrato, ou uma atualização de contrato com o meu cliente. Eu tenho que olhar para o negócio e entender em qual desses 4 pilares eu estou otimizando ou estou impactando o negócio do meu cliente. Se eu não estou conseguindo fazer isso e eu só estou vendo o cliente consumindo para ajustar ou para trocar produto ou para manter o licenciamento, eu tenho um problema de transformação digital, pessoalmente como profissional, porque como advisor de tecnologia ou como profissional de tecnologia eu não estou agregando ou impactando o negócio, ou talvez como empresa ou como área de tecnologia dentro de uma organização, eu estou deixando a desejar. Infelizmente, é essa a grande pegada, né? E muito tem se falado sobre segurança da informação naquele contexto que a gente conhecia, né? De file server, estruturas de pastas, quem tem acesso, quem não tem, toda a rede controlada, bem naquele contexto administrador de TI, práticas de segurança e tudo mais. Aquilo realmente estava sob o nosso controle, né? Até que, num determinado momento, apareceu uma outra demanda que foi... O PPT não está me ajudando aqui, mas tudo bem. Que foi o momento em que os usuários eles saíram de dentro do escritório. Os nossos usuários eles foram ou começaram a ter dispositivos ou acessar a internet de dentro do escritório, ou onde eles tiveram demandas, onde foi preciso com que usuários externos tivessem acesso a informações que até então só estavam dentro da organização ou dentro da nossa estrutura. O que aconteceu nesse momento, né? Puxa, esses efeitos aqui não vão me ajudar nesse momento. Puxa, que pena. Enfim, eu vou ter que pular aqui. Tinha uns efeitos tão legais aqui de segurança da informação. Infelizmente, a ferramenta não está deixando eu compartilhar o vídeo com vocês. Mas, na prática, vou voltar ao compartilhamento aqui. E voltar para a ferramenta para conseguir monitorar o nosso trabalho. Legal. A gente tenta aqui para atender esses cenários de leis de proteção de dados, ou leis, ou novas normas para cuidar dos dados do usuário, dos indivíduos. A gente muda um pouquinho o conceito, né? A gente costumava falar muito sobre segurança da informação, mas, na verdade, a gente fazia, até então, né, a segurança baseada em perímetro, a gente cuidava dos dados, né? E a informação em si é aquilo que está dentro dos arquivos, são aquelas coisas que a gente lê, entende e pode usar aquilo como informação, coisas que são práticas.
A gente precisa, então, a partir desse momento, começar a separar o que é segurança da informação, o que é aquele projeto de manter meus antivírus em dia, o que são aqueles projetos de pentest, de vulnerabilidade da rede, ferramentas de acesso externo, e começar a entender como trabalhar nesse novo mundo de tecnologia da informação, tanto para atender a dinâmica dos negócios, que demandaram também cenários com leis de proteção de dados como essa LGPD, que é local, e a GDPR, que a gente já tem na Europa há algum tempo. Então, o que a gente precisa mudar nesse cenário, né? Primeiro, é entender que praticamente uma parte apenas, a área de TI, é a responsável, ou é quem controla, ou é quem executa a normatização de uma organização, de um negócio, para um cenário de LGPD. Então, dentro de LGPD, nós, tecnologia, seja consultor, seja técnico, seja parceiro de negócio, seja o próprio fabricante, a gente consegue, ou efetivamente a gente faz proteção de ambientes, a gente faz auditorias de conteúdo, a gente faz classificação e proteção das informações e relatórios de conformidade. Só, né? Não há possibilidade de uma área de tecnologia sozinha fazer toda a adequação de uma organização ou de uma área de negócios para LGPD, ou GDPR, ou seja lá que outra lei for. Por quê? Porque quando a gente fala de LGPD, não é só uma norma técnica que a gente já teria que atender lá atrás, né? Eu estou falando de dados, por exemplo, ou cenários onde eu tenho que começar a ajudar áreas de negócios a recolherem dados que serão extremamente necessários daquele indivíduo para trabalhar conosco, seja contratando o nosso produto, contratando o nosso serviço, ou seja lá o que for. Então, muitas das vezes você vai comprar, sei lá, um móvel novo, né, um colchão. Você diz se é solteiro, se é casado, quanto você ganha, comprovante de endereço, comprovante de renda. Será que para vender o colchão você precisa realmente de tudo aquilo? Né? Negócio estranho, não é? Você vai numa farmácia, por exemplo, são pedidos vários dados ali para você comprar um único medicamento ou coisa do tipo. A grande questão é que as informações têm valor, né? E as leis de proteção de dados, sejam elas brasileiras ou não, elas vêm justamente para proteger e inibir que empresas façam uso indevido desses dados. Onde eu também vou proteger o meu negócio. Eu, por exemplo, eu não quero que uma empresa que não tenha a proteção do seu próprio banco de dados tenha algumas informações sobre o meu salário, talvez meu endereço residencial ou coisa do tipo. As leis de proteção de dados, por exemplo, existem transparências do tipo, eu posso até entregar meu CPF numa farmácia, por exemplo, ou dizer o meu endereço, mas eu também tenho o direito, a lei me garante isso, de entender para onde vai essa informação e como ela é utilizada. E se ela for utilizada de forma indevida, eu posso ser ressarcido, eu posso processar essa organização por isso. Vários outros cenários, né? O que nenhuma empresa, por exemplo, gostaria de se envolver é numa determinada situação de discriminação racial, de gênero ou coisa do tipo, por conta de se não utilizarem as leis de proteção de dados. Por exemplo, né, a gente vê hoje as empresas fazendo muito trabalho de diversidade e inclusão. Né, vejo isso na própria Microsoft e em outras organizações também. Então, a gente começa a ter a necessidade de identificar, né, quantos negros, pardos, orientais, né, quantos homens, quantas mulheres, qual o gênero de cada um, enfim, você começa a ter um banco de dados, ou talvez isso está numa planilha, está em algo um pouco maior. A empresa tem responsabilidade sobre isso, o negócio tem responsabilidade sobre isso, mas o que a TI consegue fazer, tá, é ajudar a área de negócio e entregar ferramentas para que as áreas de negócio entendam, saibam que isso é crítico e, obviamente, a TI dá suporte para tudo isso. Então, praticamente o que a gente consegue fazer aqui na prática é ajudar a nossa organização a descobrir onde estão seus riscos, primeiro entender até onde vai a LGPD, o que ela pede, nós gerenciarmos, né, colocarmos isso dentro de um cronograma, talvez de execução, avaliação ou criação de uma área de processo contínuo de proteção de informação, ajudar a proteger e gerar reportes que são auditáveis ou períodos de auditoria para entender se a área de negócio, junto com o suporte de TI, está atendendo de fato o que essa regulamentação ou o que essa lei ela pede. A grande questão, né, onde eu chego aqui com vocês, é dizendo que, puxa, não existe uma única ferramenta que vai resolver todo o teu problema, tá?
Por quê? Porque nós olhamos para as organizações e nós entendemos como Microsoft que você, né, você está vendo nessa barra de baixo, nós entendemos que você como cliente, ou você profissional de tecnologia, ou você consultor, ou você parceiro Microsoft ou não, você oferece também outras ferramentas para o seu cliente. E a grande questão é que, em algum momento, um desses 4 pilares que a gente está vendo aqui, olha, que é identidade de acesso, gestão de dispositivos, produtividade e colaboração, mais governança de dados e informação, né, onde a gente entra nos termos de relatórios e consegue comprovar que a gente está atendendo essas normas ou leis, são coisas que nem sempre a gente consegue fazer com esse conjunto de ferramentas que a gente está vendo aqui abaixo, que o teu cliente já tem, já está pagando, já fez o investimento dele. Qual é a grande estratégia da Microsoft, então? Como ela se posiciona para ajudá-los nesse sentido? Partindo do princípio que nós não somos uma empresa de segurança, né? Nosso core business não é segurança, não é LGPD, a gente entendeu e aprendeu muito com os Estados Unidos e a Europa, que lá na concepção dos nossos produtos, nós temos que ter recursos que ajudam ou que são o diferencial para o nosso cliente avançar nesse cenário de atendimento dessas leis de privacidade e segurança. Eu vou passar nesses conceitos técnicos aqui de uma forma bem rápida, para depois, no final, vocês poderem fazer perguntas e a gente, talvez, num outro momento, entrar com mais detalhes. Então, todo cliente Microsoft, né, principalmente o de Office 365, de Microsoft 365, ele já tem algumas ferramentas que são nativas, que garantem a sua proteção, independente de ele comprar produto de segurança ou não Microsoft. Então, o primeiro deles é o Exchange Online Protection, tá? Se você tem o Office 365, se você já tem Exchange Online, você consegue gerenciar o seu anti-spam, você consegue trabalhar com o teu anti-malware, e é o mesmo que a gente utiliza internamente lá na Microsoft. Para alguns cenários avançados, olha, a gente consegue ajudar ou mitigar alguns riscos, que são, por exemplo, o phishing, né? A maioria de nós aqui já recebeu um e-mail de um companheiro de trabalho, talvez de um contato nosso, né? E esse e-mail não é verdadeiro, não foi essa pessoa, de fato, que enviou para a gente. Como nesse caso aqui, olha, abrir uma planilha em Excel de alguém que está online na tua organização é a coisa mais simples, né? Você recebeu, você vai entender o que é. O grande risco, olha, nesse possível ataque de phishing ou ataque hacker, tinha lá uma macro que chamava um JavaScript dentro dessa execução. Qual é o grande desafio das ferramentas de antivírus ou anti-malware ou proteção de rede que dependem de uma vacina, né? Elas precisam entender ou conhecer ameaças globais para depois aplicarem ou atualizarem a sua base de utilização. O que a gente consegue fazer aqui, tá, utilizando a telemetria do Office de Windows, é justamente entender, tá, o comportamento do usuário ou dos usuários dessa organização e usar a inteligência artificial agregada da nossa plataforma, onde na execução, independente de eu ter uma vacina ou não, eu estou entendendo um comportamento ou uma ação que está sendo oculta para o usuário, ou está acontecendo no segundo plano, ou é algo que, apesar da minha GPO, do meu antivírus não ter bloqueado isso, tem algo estranho, por exemplo, uma execução de um JavaScript. O que a ferramenta faz? Apesar esse anexo ele ter passado por todos os filtros de segurança que eu já tinha, eu identifiquei aqui na execução que tem um problema ali. O que a ferramenta faz? Já gera os alertas administrativos, já bloqueia o mesmo conteúdo na caixa de todos os usuários e, obviamente, protege as minhas entradas e saídas de mensagem ou salvamentos de arquivos que contenham algo do tipo, até que o agente de segurança da informação ou os responsáveis pelas áreas consigam entender esse risco ou avaliá-lo, liberar ou não esse tipo de acesso. Outro cenário muito comum, né, é o phishing, onde eu mando o endereço interno ou externo para o usuário, né? Estou falando aqui do endereço de e-mail, né? Mas o phishing ele pode chegar para você por SMS, ele pode chegar por uma URL dentro de um arquivo ou coisa do tipo. Vamos pensar nisso aqui como se eu estivesse no meu dispositivo Android, no meu iOS, clicando num acesso indevido ou tentando chegar num site que lá tinha malware, ou a execução ou a abertura desse site poderia representar algum risco para o meu ambiente. O que acontece? O teu acesso é filtrado, tá? Dentro de todo o contexto de privacidade de Microsoft, e você passa por um filtro. E a plataforma, a nossa inteligência artificial falou, opa, peraí, você está abrindo um site lá que a execução dele, ou a abertura dele, está tentando enviar alguma coisa que não é legal.
Então, independente do dispositivo que você está utilizando, tá? Sem a necessidade ou instalação de nenhum agente de segurança, você tem esse tipo de proteção dentro do teu ambiente. É algo além do antivírus nativo da Microsoft que você usa, que é o Windows Defender, é algo onde você coloca um recurso de inteligência artificial, uma proteção estendida, que o mercado chama de ATP, ou Advanced Threat Protection, e você leva isso para o teu ambiente. Aqui foi uma demonstração bastante simples, né, num desktop, mas a gente pode pensar nisso num contexto muito mais amplo, como servidores em nuvem ou dentro da tua própria infraestrutura. Então, o primeiro pilar, que é proteger os ambientes ou proteger a sua infraestrutura, já está ok. Dentro de um contexto de investigação de conteúdo, ou aquilo que eu comentei no começo, né, sobre informação, a informação, de fato, ela não é um arquivo, né? Se eu conseguir olhar, ler alguma coisa, não necessariamente o arquivo precisa estar comigo, mas eu já absorvi aquela informação. Em alguns casos, a gente não consegue criar regras, né, para saídas de tudo. Nem todos os riscos eu tenho identificado, mas lá no momento à frente, eu posso descobrir, sei lá, algum tipo de fraude, algum tipo de vazamento de informação que até então eu não conhecia o risco e agora eu preciso investigar e responsabilizar as pessoas que fizeram isso. Então, o que acontece, tá? Normalmente, a gente ouve falar, né, que as empresas, ao demitir alguém com uma suspeita de, sei lá, de fraude ou coisa do tipo, sequestra o computador do usuário, o celular, faz uma investigação e tudo mais. Dentro da plataforma Microsoft, tá? Como a Microsoft vê isso? Primeiro, esse processo não foi a Microsoft que inventou, tá? Vou mostrar para vocês como funciona a nossa ferramenta de investigação de conteúdo. Primeiro, o administrador da rede, tá? Ele não tem acesso, a não ser que ele faça, né, ou ele tenha acesso total a tudo e trabalhe sozinho com a tua organização, ele não conseguiria, por exemplo, ver os seus arquivos da tua máquina, ver os seus arquivos compartilhados ou não, muito menos ler suas mensagens no Teams, as suas mensagens de e-mail e tudo mais. Então, o que acontece? Olha, vocês percebem que eu estou logado aqui no cantinho como o administrador de redes, né? E ele precisa, olha, antes de permitir com que alguém faça alguma investigação de conteúdo, criar os grupos e popular esses grupos de pessoas que podem fazer ou investigar os conteúdos, ou fazer auditoria daquilo que as pessoas estão escrevendo, enviando ou recebendo. Então, no mínimo, 2 pessoas precisam trabalhar em um processo investigatório. Ele veio aqui e populou, né, esses grupos que a Microsoft já deixou preparado dentro da sua plataforma. E agora vocês percebem, olha, que eu estou logado aqui como Megan, né, que é o nome dessa moça que cuida dessa área de gestão de investigação de conteúdo. Por que eu não posso delegar isso para alguém que tem poderes administrativos? Por exemplo, se eu, como administrador de redes, faço também investigação e auditoria, a qualquer momento eu posso trocar o nome do computador, ou trocar o nome do usuário, ou trocar a senha do usuário e fazer logins de acesso como se fosse esse usuário, ou manipular logs, ou dar margem para qualquer coisa nesse sentido. Então, dentro desse contexto de segurança Microsoft, essas pessoas que fazem investigação de conteúdo, elas não podem ou não devem ter privilégios administrativos dentro da plataforma de tecnologia. E não é só porque elas trabalham nessa área de auditoria e conteúdo, é que elas podem sair investigando e vasculhando ou bisbilhotando caixa de e-mail do Teams ou qualquer outra ferramenta. A Megan tem que criar um caso, é muito parecido com o que a gente viu lá naquele seriado Netflix, né? Como é que chama? O Mecanismo. E a gente ficou craque, né? Quando a gente começou a ouvir falar tanto de Lava Jato, né? Para tudo tem que ser criado um caso, tem que se delegar a investigação, né? 2 pessoas são obrigadas a trabalhar nessa investigação. Aqui a ferramenta chama de hold de pesquisa, né? O perímetro de pesquisa. Eu tenho que dizer quem são as pessoas que vão ser investigadas ou os objetos, né, de investigação. Sem nenhuma intenção política aqui, tá? Mas apenas citando um exemplo. Lembra de quando o atual presidente, na época, citando um caso lá de uma empresa, né, que o dono da empresa havia sido investigado e ali pegou-se algumas mensagens no celular dele? Lembrem que o presidente, na época, ele tinha imunidade parlamentar e não era investigado diretamente, mas o objeto da investigação era um empresário e, a partir desse empresário, mostrou que tinha uma conexão ou algum relacionamento indevido com a pessoa que era protegida contra a investigação. Aqui é a mesma coisa, olha, vocês percebem,
O objeto da investigação é o time de finanças, mais um outro usuário único aqui, que é o Irving. Tá? Muito bem. Aqui começam a criar os filtros, né? Puxa, eu quero só o que chega, só o que sai, só os anexos, só os tipos de assunto, eu crio o que eu quero. E, de novo, né, como a polícia também faz lá com seus mandatos, né, a cada busca eu tenho que dizer exatamente o que eu estou procurando. Então, cada vez que eu vou procurar alguma coisa, eu informo aqui os repositórios. Obviamente, nessa demonstração aqui, eu só tenho alguns repositórios que são orientados ao Office 365 e ao Azure, mas poderia aqui ser um CRM de mercado, poderia ser um banco de dados não Microsoft, poderia ser um ERP desenvolvido internamente pela tua área de negócios, enfim, tá? Quando a gente não tem um conector nativo para esse tipo de investigação de conteúdos, existe uma API que a tua área de negócios ou teu parceiro de negócios pode conectar a ferramenta e fazer essa busca, um WhatsApp corporativo, por exemplo. E aqui, olha, ele vai fazer uma busca simples, que são palavras-chave, né? Ele pode colocar algum filtro nessa busca e, em alguns minutos, obviamente aqui é uma demo, vai ser rapidinho. Isso aqui, olha, é um relatório de investigação de conteúdo, né? Tudo que faz parte daquela investigação veio para esse relatório. Vocês percebem que não foi preciso eu exportar a mailbox do usuário, não foi preciso ir no file server ou sequestrar o computador do usuário, pegar o seu HD e gerar um backup daquilo. Pelo contrário, aqui eu tenho uma visualização daquilo que eu estou procurando e o dado, ele está lá no repositório onde eu escolhi fazer a pesquisa. Por que isso, tá? Puxa, eu sou técnico e a partir do momento que eu entrego o meu celular ou que eu entrego o meu computador para alguma busca ou auditoria, alguém pega um HD e tudo mais, eu sei que se ele exportar um arquivo de mensagem, ele pode trabalhar o arquivo de forma binária, ele pode editar o arquivo, enfim, eu vou ter N argumentos técnicos e todos sustentáveis de que alguém alterou aquilo no meio do caminho. Aqui, pessoal, olha, é muito mais que uma ferramenta de e-mail apenas. É a Microsoft dizendo que esses determinados usuários internos ou externos enviaram essas mensagens dentro de um contexto de logon de segurança, com toda a rastreabilidade possível, e é a Microsoft garantindo que esse relatório não foi adulterado ou manipulado. Você tem um processo que é obedecido do ponto de vista da Microsoft dentro da concepção de nossas ferramentas, e a Microsoft, logo mais eu vou mostrar para vocês como ela garante que você está seguindo esse processo. Então, a partir do momento que você tem um relatório desse tipo, ele não é um relatório que você emitiu. Isso aqui tem todo um contexto jurídico, técnico e auditável. Mas você está numa tela do Office 365, mas eu preciso mandar isso, por exemplo, para um perito forense ou a Polícia Federal. Não tem problema, você exporta essa visualização, a Microsoft gera um hash de segurança que vai garantir que isso não foi alterado, isso não foi manipulado, e você pode mandar isso sem problema frente algum. Então, a gente viu que investigação de conteúdo se tornou algo que já está pronto dentro da plataforma Microsoft. Significa que quando você contrata o Office 365 ou o Azure, você não está contratando só um host de serviços ou só um Office online. Você tem toda uma plataforma que te ajuda a trabalhar dentro desse contexto de privacidade e segurança. Outro cenário aqui muito comum, né, a gente conhece o DLP, né, naquela forma de ferramenta na ponta, onde lá na borda eu não deixo o usuário enviar alguns dados, algumas informações. Vocês percebem que aqui eu só abri o Word, né? Imagina um estagiário no primeiro dia de emprego trabalhando num banco. Ele começou a trabalhar com essa planilha aqui, ou esse arquivo, onde ele está pegando o número de cartão de crédito e número de conta corrente, ele pode pegar aqui alguns dados que são salários, dados, enfim. Esse novo profissional, talvez ele nem tenha noção do impacto que esse tipo de informação ou de documento pode trazer para a organização que ele trabalha. Ou talvez, né, um diretor-presidente, um diretor financeiro, alguém de uma área muito estratégica da empresa, ele tem lá uns dados, ele pede para a secretária ajudá-lo a, de alguma forma, manipular aquela planilha em Excel, ou criar um relatório, ou fazer um PowerPoint legal e tudo mais. Às vezes, a secretária ou a pessoa de suporte, ela vai pedir ajuda para pessoas, né, que têm mais habilidade em trabalhar com dados ou criar apresentações, e as informações que são ou deveriam ser sigilosas e que até então estão dentro da empresa, elas podem se propagar e você não ter mais o controle sobre elas. Então, o que aconteceu aqui? Olha, o time orientado a
proteção da informação, seja LGPD ou da própria segurança do negócio, tá? Se eu estou falando de um banco, eu estou falando de dados financeiros de usuários, se eu estou falando de um hospital, eu estou falando de um prontuário médico, se eu estou falando, por exemplo, de uma indústria farmacêutica, eu estou falando de fórmulas de produtos, enfim. Alguém identificou que esses campos ou essas informações, elas devem ser protegidas a qualquer momento, em qualquer aplicação, não somente no envio para e-mail, numa impressão ou coisa do tipo. Como que eu protejo? Como é que eu faço? Porque o usuário ele acabou de abrir o Word, talvez ele está olhando numa tela e digitando na outra, talvez ele está tirando a informação da cabeça dele e está digitando. O que acontece? A ferramenta ela é sensitiva a ponto de dizer assim, olha, eu já sei que essas informações, ou essa coluna, por exemplo, ela é uma coluna em uma tabela, em um banco de dados XYZ, que é Oracle, que é não sei o quê, enfim, de qualquer origem, combinada com essa outra informação aqui, que pode estar num outro banco de dados, pode ser um padrão do CPF, CNPJ, seja o que for, é uma informação relacionada a crédito, e olha, meu amigo, se você não classificar, tá, de acordo com esses presets ou essas classificações que a tua área de segurança te pediram, você não consegue avançar nem na digitação desse documento. Ou imagina se ele pode compartilhar ou fazer alguma coisa do tipo. Então, o que acontece? Olha, ele classificou, vocês percebem que a barra sumiu, o documento já está classificado, ele já está aqui confidencial, com um rodapé, uma marca d'água aqui como confidencial. Mas mais que isso, olha, eu nem precisei treinar o usuário a aplicar o RMS ou qualquer outra criptografia nesse documento. Simplesmente, o tipo de informação, ao ser criado o arquivo, ele já sabe que ele precisa aplicar alguma regra de criptografia que tem que acompanhar esse documento, essa informação, por onde ela for. Então, imagina que o Marco e a Carol me convidaram para ir para o iTech fazer uma apresentação, ou talvez alguma reunião um pouco mais que envolva alguns dados de clientes, alguma coisa do tipo, e a hora que eu chego na iTech, meu computador não liga, sei lá, dá algum pau. Eu falo, tudo bem, fiquem tranquilos, né? A Microsoft é uma empresa da nuvem, né? Tá tudo online. Aí eu empresto o celular de alguém, ou posso comprar um novo, pego o computador do Marco ou da Carol, e vou lá acessar a minha pasta online, o meu OneDrive e tudo mais. Só que, lembrem que quando eu protejo uma informação, não interessa se eu só ver essa informação no computador da empresa, no computador de fora da empresa, num pendrive ou numa nuvem qualquer, como Dropbox ou Google, tá? Eu vou ter acesso ao arquivo porque aquela regra permite que eu acesse aquele arquivo de qualquer lugar. E aí, beleza, olha, ele está me dizendo que o documento continua como confidencial, tranquilo, só que eu não vou conseguir projetar isso do celular do Marco. Então, eu vou tentar salvar uma cópia para colocar no pendrive ou para a agência de marketing fazer alguma coisa para mim. A hora que eu tento salvar esse documento, olha, opa, eu avancei um pouquinho. Ele fala, ô, meu amigo, esse documento, né, segundo as regras lá da Microsoft, ou do seu time de TI, do seu time de segurança, ele diz que você só pode ler o arquivo na nuvem, você não pode imprimir, você não pode salvar cópia, você não pode enviar para ninguém, porque, cara, você não está nem no computador da corporação, não tem nenhum agente nosso instalado aí, você não está na nossa rede, enfim, a regra varia de acordo com a nossa imaginação ou necessidade. Mas, usuário esperto que sou, né, eu vou pegar esse tipo de informação, eu vou copiar e poderia tentar colá-lo num WhatsApp, num arquivo novo, e nesse caso aqui eu vou tentar colar o conteúdo desse arquivo em um corpo de e-mail, para tentar enviar para o Marco. Olha lá o que ele fala para mim. Cara, sua organização não permite com que você manipule o conteúdo desse arquivo. Ah, não tem problema, me dá teu computador aqui que eu vou abrir e vou projetar ele no Hangout, no Skype, no Teams, na ferramenta que você quiser. Você não vai conseguir projetar o conteúdo desse arquivo. Ah, mas eu hackeei o meu Android. Cara, se você hackeou, o pré-check da ferramenta, a criptografia Microsoft acessa um serviço online, um web service, que vai dizer, olha, esse Android aqui, não, ou a versão dele não está atualizada, ou sei lá o quê. Você não vai abrir, não vai conseguir ler o documento. A gente está garantindo aqui que informações que até então eu não tinha controle, eu não tinha rastreabilidade, eu sei exatamente por onde ela está passando e que tipo de regra ou que tipo de ação está sendo feita acima dela. Agora, como que, indo para aquele cenário agora, né, o último pilar, que é o de conformidade, como é que eu, TI, área de segurança da informação, ou minha comissão da LGPD, consegue garantir
que estamos ok do ponto de vista fabricante Microsoft com a nossa infraestrutura. 99,9% dos nossos clientes utilizam Active Directory e mais de 95% estão dentro do Office 365. Então, esse portal Security Score, tá, que só o administrador da tua infraestrutura tem acesso, eu não vou ficar entrando muito em detalhes aqui, a ideia é que vocês explorem essa ferramenta depois, o Marco e a Carol vai enviar esse material para vocês. Ele mostra como o domínio, tá, o Active Directory de vocês está sendo cuidado ou está recebendo as configurações de segurança que são orientadas pela Microsoft. Opa, peraí, como é que a Microsoft está fazendo isso? Quando você implementou o Office 365 ou o Azure, você foi lá e sincronizou os seus diretórios. Quando você foi lá e colocou um backup no Azure, a gente teve que verificar se você está seguro para poder enviar dados ou não. Então, obviamente, nós conseguimos compartilhar contigo o próprio status da tua segurança. E ele mostra aqui, olha, status desde antivírus, versões de sistemas operacionais, como estão os firewalls de máquina e o que mais você quiser adicionar aqui. E ele me mostra, olha, desde as atualizações de dispositivos Windows ou configurações do Office 365, onde ele me fala aqui que eu já tenho algumas brechas de segurança. Por exemplo, ele está me sugerindo, olha, eu escolho aqui algumas ações, tá? Ele navega por uma pontuação que é praticamente viva, e ele me diz, cara, puxa vida, meu, você tem muito administrador na tua rede, tá? Primeiro ele me pergunta e pede uma justificativa para eu documentar o porquê que eu tenho tantos administradores. Sei lá, eu falo que tem muitos escritórios, muita gente que dá suporte ao usuário, enfim. Aí ele me sugere habilitar o Multi-Factor Authentication, tá? O MFA, ou aquele token igual a gente usa no banco, né? Cara, você vai fazer... Se você vai só ver o saldo, só ler seu e-mail aqui, tudo bem, né? Você está com teu usuário e senha, vai embora, pode usar. Puxa, você está tentando criar um usuário, resetar uma senha, eu vou te mandar um, sei lá, um SMS, o teu aplicativo de multifactor, você vai ter que colocar uma contrassenha, eu quero saber se é você realmente ou não. Em alguns casos, você pode até usar uma ferramenta de terceiros, por exemplo, puxa, mas sei lá, eu uso Checkpoint, eu uso um produto Cisco, e para a Microsoft não tem problema, olha, você documenta essa ferramenta de terceiro que você está utilizando, você vai subir lá a versão dessa ferramenta, a arquitetura, tudo mais, e a sua pontuação no uso da ferramenta vai avançar para um cenário onde esse produto de terceiro ou teu processo, a Microsoft vai dar um ok para ele e você atingiu a tua pontuação. E você consegue, olha, mostrar, né, tanto para os seus executivos ou para a entidade que está te auditando em LGPD ou segurança da informação, como está a sua pontuação perante a Microsoft e como você tem atendido as normativas de segurança, os boletins de segurança que as agências ou a própria Microsoft emitem relacionadas ao seu ambiente. Ou, né, em cenários onde você precisa mostrar, por exemplo, né, para o teu decisor de negócios ou para o teu CFO justificar o investimento que você precisa fazer para atender uma determinada lei ou um determinado gap de segurança. A parte boa de tudo isso é que ele documenta isso com base nas leis e normas técnicas e você pode ou emitir um PDF assinado pela Microsoft com essa documentação falando da tua infraestrutura ou exportar um CSV, por exemplo, para você subir em qualquer outra ferramenta de terceiros, por exemplo. De repente você não quer usar o dashboard Microsoft para avaliar teu ambiente, você quer usar algo de terceiro, não tem problema, você exporta seus dados relacionados à Microsoft e avança para esse cenário. Quando a gente fala de Office 365, parece que fica mais simples, não é? E parece que a gente está um pouco longe daquilo que é infraestrutura. Na verdade, propositalmente, a gente mostra esse contexto mais simples, né, que é o que aterriza com o usuário, mas para os técnicos mais avançados, olha, a gente consegue elevar ou levar esse nível de proteção, ou esse nível de tracking de informações, ou entender exatamente como está o status das ações ou atividades de segurança de configuração de ambiente desse cliente, porque nós trabalhamos mais ou menos nessa arquitetura aqui, olha, onde você tem a tua nuvem privada, os teus servidores on-premise, nem todos os serviços estão no Azure, porém, o teu AD você já sincronizou, a gente já conhece os teus logins de acesso, porque você está no Office 365 de alguma forma. Os serviços que vão para a nuvem, a gente consegue te dar uma visão, tá, detalhada de como você está do ponto de vista técnico, tá, de segurança da informação, de normas técnicas em si, onde a gente não tem um conector nativo, de novo, a cabeça do desenvolvedor
é o limite, tá? A necessidade do teu negócio é o limite para a gente conseguir utilizar uma API, automatizar, tomar ações ou entregar a tua ferramenta de governança necessária. E, saindo do modelo Office 365, quando a gente fala de Azure propriamente, ou infraestrutura como serviço, pensem, olha, que tanto no Office 365 como no Azure, para eu ter políticas de segurança, avaliações e recomendações com soluções e parceiras conectadas, o custo de licenciamento é zero, incluindo aquilo que não está no Azure ou aquilo que é híbrido, tá? Conectei, estou fazendo um backup na nuvem, tenho DR, o custo é zero. Vamos pensar que, estrategicamente, né, eu como técnico, eu já posso liderar um projeto de segurança ou de adequação às normas sem um investimento, ou sem expor, ou sem me arriscar contratando uma ferramenta que até então eu não sei se vai me dar resultado ou não. Por quê? Até então eu contratava uma ferramenta, por exemplo, de segurança, seja lá de antivírus de um fabricante concorrente, eu fazia uma contratação, contratava consultoria, e a curva final de implementação daquilo é que eu começaria a ter os benefícios dentro do contexto de segurança. Quando eu falo de Microsoft e já utilizo a plataforma, eu posso ir avançando e depois adicionando custo ou licenciamento de acordo com a minha necessidade. Lembra daquele primeiro slide que eu mostrei para vocês lá atrás, onde eu mostrava que a gente está preparado para entender que você tem um antivírus de terceiro, que você tem uma ferramenta de board, de firewall de um outro fabricante, não tem problema algum. O que a gente quer te ajudar é cobrir todos esses gaps, entendê-los e, obviamente, chegar num cenário onde, num custo máximo aqui, ele custa $15 por mês para você ter um monitoramento completo por nó de infraestrutura, tá? Quando a gente sai do modelo técnico, lembrando que até aqui TI conseguia trabalhar sozinho, né? A gente vai lá, configura e tudo mais. Agora, como que a gente dá suporte para a área de negócio? A gente tem essa ferramenta aqui que é o Compliance Manager, olha. E ele já me fala assim, beleza, já estou sabendo que a tua infraestrutura, a Microsoft já arredondou, te deu diploma, tá belezinha. Essa primeira task aqui, olha, esse primeiro tile aqui, ele fala algo do tipo, administrador de rede, eu já vi aqui que você, tá belezinha, teu Active Directory, você está gerenciando, tem muito Factor Authentication bonito, mas como que você cria contas, né, dos usuários que são admitidos pela empresa? Ou como que você bloqueia as contas quando, sei lá, o funcionário sai de férias, é demitido? Aí ele escreve, né, nessa ação aqui, ou nas entrevistas de sessões, né, para adequação à LGPD, ou GDPR, enfim, para adequação que for necessária, coisas do tipo, eu recebo um e-mail do RH com as informações dessa pessoa. Aí começa o trabalho de mapeamento geral na empresa. A hora que você vai lá entrevistar o RH, ele te conta qual o processo, como ele faz para recolher os documentos, em qual ferramenta ele armazena. E o Compliance Manager, ele é um gestor vivo de todo esse teu processo de adequação, de segurança e leis de privacidade, porque ele vai criando novas tarefas a partir do momento que você vai ajudando ele a identificar possíveis brechas de segurança ou possíveis riscos de segurança. Eu vou parar por aqui a apresentação, tá? A gente deve ter algumas perguntas e eu vou já abrir para vocês aqui e parar esse compartilhamento. Carol, Marco, vocês que estão... Fala, doutor. Voltamos. Estava no mudo aqui, acompanhando. Deixa eu dar uma olhada aqui na questão das perguntas. Eu acho que o Marcos comentou que não necessariamente... gente, estou com o olho... Não, isso daqui ele está perguntando outra coisa. Algumas pessoas perguntaram com relação a valor, mas eu expliquei que os licenciamentos, eles variam, né? De acordo com... deixa eu ver. Qual o melhor serviço? Rogério, uma dúvida que sempre tem, quais desses recursos, a partir de qual licenciamento já tem o recurso do compliance, são só das Microsoft Z5, quais a partir... Eu sei que o Security Score, pouca gente sabe, ele já vem desde a versão Exchange Plano 1, né? Exato. Qual mais recursos nas licenças mais simples já estão disponíveis? Isso, boa pergunta, Marco. Às vezes a gente olha o site do produto, né, ou fala com o vendedor trabalha com combo, né, igual o McDonald's, né? Tem lá os planos lá.
Mas o que acontece? Às vezes eu tenho um usuário que ele não precisa nem do Office instalado no computador, mas ele é um cara que, sei lá, ele acessa dados numa área de produção, ele tem um tablet, ele recebe informações. E eu preciso entregar aquela classificação de informações lá na ponta para ele. Então, esse usuário pode ter, por exemplo, um plano E1 apenas com um add-on, que é aquele pedacinho, seja do ATP ou do IP, ou qual ferramenta ele precisa para a necessidade dele. Então, antes da gente sair comprando combos, né, ou fazendo aqueles grandes projetos, a ideia é, né, primeiro eu faço um mapeamento, né, uso o Secure Score, vejo como está a minha pontuação, começo a trabalhar com Compliance Manager, e ao longo dessa avaliação eu vou entendendo o que de fato eu preciso comprar ou não. Eu já tive cenários onde o cliente diminuiu o consumo de Office Pro Plus, porque ele começou a fazer o mapeamento da utilização tanto das informações como da plataforma, e ele otimizou, ele falou, puxa vida, aquele discurso que o Google, a cada renovação, ficava batendo em mim, que, sei lá, meu cliente usa 10% do Office que ele paga, era real, né? Ele tinha o Office Pro Plus instalado no cliente, e o cliente, sei lá, às vezes só lia documentos ou coisa do tipo. Mas a partir desse mapeamento, ele entendeu que falou, puxa vida, né? Realmente, eu estou investindo demais numa plataforma para leitura e estou deixando de usar esses meus recursos que são nativos para segurança. Ou ele entendeu que ele estava pagando alguns produtos de terceiro, cada um fazendo uma parte, e o gap de segurança para atender LGPD era muito grande. E ele investiu um mínimo de licenciamento em Microsoft e conseguiu cobrir aquele gap economizando em outras ferramentas. E, de novo, né, é um processo que os vendedores e pré-vendas não gostam muito, porque você tem muito trabalho antes de dizer, de fato, o que o cliente precisa consumir em termos de licenciamento ou como consultor técnico a gente precisa implementar. Então, os clientes, né, que estão aqui, quem não é consultor, quem aqui é gestor de rede, quem aqui é dono de negócio, comecem tranquilos, tá? Comecem pelas avaliações. E a gente tem que se desesperar como profissional de tecnologia, de vendas ou como consultor, para garantir o teu sucesso logo, o teu mapeamento, para a gente chegar no momento e conseguir lá te vender alguma coisa, se for preciso. Eu brinco muito com clientes que já têm Office 365 e de repente mandam uma pesquisa no SurveyMonkey, manda uma pesquisa aquele que está na moda agora fugiu o nome, que é super bonito, uma pesquisa super linda. Eles não estão Typeform. Todo mundo manda e ninguém tem noção do risco que eles estão tomando, né? Porque eles estão espalhando informação pessoal de posse da empresa deles em N ferramentas. Eu acho que esse é se for falar assim do maior risco da LGPD, ela está na Shadow IT, ela está exatamente nesse planeta não habitável, que aí você pega aí no Azure hoje, quem tem lá as licenças mais top, você consegue ainda ter no CASB lá o mapeamento, né, desse para onde a tua empresa está navegando, onde eles estão colocando dado e tudo mais, mas a grande verdade é isso, eles estão criando planilhas Google Sheets, estão usando SurveyMonkey, está espalhando informação em todo lugar. E é o que você falou, às vezes não sabe que já tem nativamente um Forms, que pode conectar no Power Apps, fazer uma robotização que está na moda, né? O RPA, o famoso RPA que está na moda aí, integrado na plataforma. E com isso fazendo o quê? Toda a informação estando dentro do mesmo casulo, no mesmo lugar que você pode rodar um e-discover, pesquisar dentro dos usuários. Quando o funcionário é desligado, você desativa a conta dele, simplesmente ele já perde acesso a toda essa informação, mitigando o risco numa camada aí que eu acho que é incomparável, né? Eu acho que esse ponto eu gosto muito de sempre salientar. Se você puder hoje tirar o Office da máquina do usuário, fazer ele trabalhar dentro do Teams, planilha online, documento online, você já elevou o nível de segurança e já mitigou risco numa camada, acho que é incalculável. Eu estou trabalhando aqui até para... Eu gosto de pessoalmente testar, né? Porque vai que eu saio da Microsoft, eu também tenho que estar preparado, né? Eu não posso ser vendedor. Eu, propositalmente, aqui eu tenho um tablet, um Samsung, todo Android, e eu trabalho com as informações e suítes que não são Microsoft. Então, o editor de texto, minha planilha, e quando eu tento sair da caixinha do que é o contexto de segurança Microsoft, eu não consigo trabalhar, mas não por limitação de plataforma, são por bloqueios de segurança,
onde a empresa não tem o controle. Então, eu consigo mandar as coisas por WhatsApp? Consigo. Mas se for um documento controlado, ou uma informação dentro de um documento controlado, não vai, não consigo. É onde a gente tem que reforçar o valor de plataforma, independente da opção do cliente lá na frente. Né? O Marcos perguntou aí qual que é a jornada aí para buscar conhecimento nessa trilha de segurança da Microsoft. A Microsoft hoje tem treinamentos gratuitos, né, online lá dentro do portal dela. Pode me mandar um inbox, Marcos, depois eu te peço para o nosso time mandar uma jornada aí, que hoje praticamente o treinamento de toda a equipe da OITEC ele é feito baseado em treinamentos gratuitos ou de comunidade, todo esse mundo aí, esse ecossistema hoje tem. E a gente também tem uma série de webinars que a gente tem feito aí na jornada no decorrer desse ano, até que o Mônaco, junto com o Felipe, nosso especialista na ferramenta, tem ensinado bastante esse uso da ferramenta e adequação. Rogério, queria te agradecer. Muito obrigado aí por mais uma presença, mais um compartilhamento aí de conhecimento que você faz. Você fez um comentário muito legal que a gente tem nas políticas nossas, quando a gente coloca aqui documento sigiloso na OITEC, você tenta lá no OneDrive compartilhar esse link para o WhatsApp, ele não deixa nem conectar o OneDrive para mexer com esses documentos com outros aplicativos, né? Que é essa barreira dentro do ecossistema. Você quer mandar no Teams, manda. Você quer mandar no e-mail via Outlook, não via mail do iPhone. Então, são coisas aí que você consegue a poucos cliques, né? Habilitar poucas políticas ter rodando. Muito legal. Cara, acho que é isso. Agradeço a todos aí nessa... Rogério, nos próximos eventos conto com a tua presença. Carol, vamos chamar aí só um encerramento aqui da pré-almoço. Um abraço, Rogério. Obrigado. Tchau, obrigada. Obrigado, Marco. Obrigado, time todo. Obrigado. Até logo. Valeu.